Esdras, capítulo 7. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. E passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei, porque no 1º dia do 1º mês foi o princípio da sua subida de Babilônia. E no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite,
e sal sem conta. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus. Porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que se lhes não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que as não sabe as fareis saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros, e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Capítulo 8. A lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atos; dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, por genealogias, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão,
os chefes, como também a Joiaribe e Eunatã, que eram sábios. E dei-lhes mandado para Ido, chefe no lugar de Cassifia, e lhes pus palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos netineus no lugar de Cassifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18, e Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos, e os filhos deles, 20. E dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a oferta para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei, e os seus conselheiros, e os seus príncipes, e todo Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 daricos, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão desejável como ouro. E disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os, até que os peseis na presença dos maiorais, dos sacerdotes, e dos levitas, e dos príncipes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro, e dos vasos para trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus. E partimos do rio de Ahava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no dia 4 se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas, conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado,
tudo em holocausto ao Senhor. Então deram ordens do rei aos sátrapas, do rei e aos governadores de aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Você ouviu a leitura dos capítulos 7 e capítulo 8 do livro de Esdras. Eu acho muito importante esse livro porque você percebe a luta que eles tiveram para reconstruir o que havia sido destruído pelo rei Nabucodonosor. O povo não queria de forma alguma, os inimigos do povo de Deus, é claro, que o templo fosse reconstruído. Mas ainda que eles tentaram impedir, ainda que eles desejassem colocar diante dos reis da Pérsia, o rei Dario e o rei Artaxerxes, que aquela cidade de Jerusalém tinha sido uma cidade rebelde e que Nabucodonosor havia invadido aquela cidade, destruído tudo que havia naquela cidade e havia levado para a Babilônia cativo o reino sul, Judá. Mas Deus preparou o coração do rei Ciro, do rei Dario e o próprio Artaxerxes para dar ordem para que aquele templo fosse novamente reconstruído. Eu só quero dizer para você que está ouvindo esta palavra. No livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quer dizer, operando Deus, quem impedirá? Se você observou a leitura, o sacerdote Esdras teve recursos, ouro, prata, dinheiro, madeira, teve os animais para holocaustos, para sacrifícios. Então eles receberam da parte do homem que Deus moveu o coração do homem para cooperar na obra do Senhor. E é assim que Deus faz comigo e com você e com a igreja dele que está na terra. Ainda que lutem contra nós, ainda que tentem impedir as obras que estão em nossas mãos, tudo aquilo que temos a fazer neste mundo, vão tentar nos impedir, porque o adversário, o nosso inimigo, que é Satanás, a missão dele é essa, é matar, roubar e destruir. Mas o Deus que peleja por mim e por você é o Deus que vence todas as batalhas. Portanto, não desista. Continue fazendo a obra que Deus colocou em suas mãos. Enquanto eu vou fazendo a que Deus colocou nas minhas mãos, você também não desista. Prossiga, ainda que o inimigo tente. Ele não vai conseguir destruir, impedir o realizar de Deus em sua vida. Eu espero que você continue ouvindo a leitura do livro do sacerdote Esdras e logo a seguir vem o livro de Neemias, que é um livro também muito importante. Você não deve perder esta leitura. Deus abençoe você abundantemente.